Eu estou no sítio Permanecer, com o Fernando Lijó e a Márcia Maria Silva Lijó e o Rafa Gomes, da Bosque Águas Claras. Atrás das câmeras tem a Sofia, a rainha do lar. Pode filmar ela aí, ó. Filma ela, filma ela. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre um sistema de tratamento de efluentes, que ele é localizado, né, descentralizado da concessionária, e um tratamento ecológico. Aí a gente vai contar uma historinha aqui, onde que a gente está, eles vão se apresentar, falar um pouquinho do sítio e como é que eles chegaram nessa solução. Fê, você começa. Eu começo então. Você vamos, começa. vamos lá então. Onde estamos primeiro? Onde estamos? Em Morro Reuter, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. No sítio Permanecer, um lugar de 3 hectares. Tá? E, bom, aqui começou a nossa aventura faz 4 anos. Mas agora, falando do foco do negócio, a dúvida e o entuerto, está bem dito, era resolver o problema das águas pretas do sítio. Águas servidas. Águas servidas, de um jeito amigável com o meio ambiente. Tá? E aí começou nossa procura. E a primeira solução que achamos foi utilizar um sistema de nome BioEtch, que não é mais que um cilindro com 170 variedades de bactérias, que elas trabalham aí descomponendo o xixi e o cocô que fazemos nós. E no primeiro momento foi somente água de saída, infiltrar na terra, aproveitando para adubar, está bem dito, frutíferas. Mas depois foi evoluindo, mas não vou falar tudo eu, vou passar para ela. Então, como o Fer já contou, nós queríamos tratar as águas de uma forma que não fosse só tratar água. Se a gente conseguisse reutilizar de alguma forma, seria genial. Então, o primeiro momento foi ler um pouco de tudo que tem em livros de universidades explicando as possibilidades de tratamentos de água. E estudamos todos e estávamos em dúvida na escolha, sempre pensando que a gente queria reutilizar a água de alguma forma. Aí conhecemos o sistema BioEtch. E a partir daí vimos que a água que sai dali a gente pode dar vários destinos. E aí o Rafa nos trouxe várias propostas, né? Uma delas é a produção de biomassa num laguinho com essa água já tratada, que é o que nós optamos por fazer aqui. E na verdade os arranjos que a gente pode fazer com a água depois de tratada saindo da BioEtch são diversos. Então nesse caso aqui nós optamos por a produção de biomassa para os animais, para a alimentação dos animais, né? Mas também tem outra função, tem a função estética, né? Que a gente está hoje fazendo parte do paisagismo, que isso esteja integrado com a propriedade, que seja eficiente, que seja bonito. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui é um lugar que chove muito, chove o ano inteiro. Não é um lugar que enfrenta muitas secas, a gente está no pé da serra. E mesmo assim vocês fizeram uma escolha de cuidar o máximo possível e reutilizar a água o máximo possível. Como que vocês chegaram nisso? Qual a necessidade disso se tem tanta abundância de água? Então, eu tenho um professor, Eurico Viana, que é ele fala assim da gente fechar os ciclos, né? Da gente melhorar o espaço onde a gente chegou, onde a gente está. Então eu acho que se a gente dá o maior uso possível na água dentro da propriedade, eu acho que a gente está cumprindo um pouco dessa função. Por mais que seja um recurso abundante. Por mais que seja abundante para a gente, não tem falta de água aqui, mas a água que sai dali ela é altamente nutritiva, então por que não usar isso? Aí uma coisa que talvez as pessoas não tenham muita consciência, né? Mas são 2 casas na propriedade. Sim. Em torno de 25% do uso da água serve os banheiros. Então a gente tem 1/4 do uso da água vindo dos banheiros. E mesmo num processo, num lugar onde a água é abundante, aí agora vocês têm como alimentar galinhas, porcos, que é um dos projetos do sítio. Vocês têm como fazer uma irrigação passiva de uma água que serve para irrigação. E vocês tiram a pressão da nascente, porque vocês têm uma água de nascente. Sim. Então, ao invés de pegar a água da nascente para jogar para todos esses afazeres,
agora tem uma água que ela já foi usada 2, 3 vezes para começar a usar, né? Sim. Nesse momento aqui a gente vai usar no lago para a produção de biomassa. E numa segunda etapa, seguramente essa água vai ser levada para ou outro lago, ou uma vala de infiltração, ou bombeada para algum outro lugar para servir mesmo de irrigação, porque agora vai ser para a produção de biomassa. Mas acho que o mais chamativo que nos fez decidir por esse sistema também é que não precisa de manutenção constante. Uma vez que o sistema entra em regime, né, a ideia é que ele seja o mais autônomo possível. Então isso também para a gente era importante, que não fosse um sistema que demandasse manutenção. Rafa, tem várias aplicações nesses sistemas, né? Então o Fernando e a Márcia, eles vinham falando do porquê que eles escolheram tratado, porquê que eles escolheram esse cuidado com a água e tal. E aí dentro disso você ofereceu algumas opções que encaixavam nas coisas que eles queriam. Sim. E você acabou acrescentando uma outra função, uma função de paisagismo, que junta o paisagismo com a forragem, um paisagismo funcional porque ele vai produzir alimento para os animais, enfim. Né? Então, no começo, era uma versão mais simples, que seria o biodigestor com uma vala de infiltração. Isso. E aí isso foi desenvolvendo, né? Isso. Explica pra gente aí, por favor. Então, a bioet, ela não é um biodigestor. Não é? Só é biodigestor quando tem produção de metano e você integra esse metano na queima dentro da cozinha. Aqui não produz metano? Não produz metano. O que é a bioet? É uma biodegradadora. Ela tem um consórcio bacteriano de 186 bactérias que vai fazer o quê? A hidrólise. A diferença da metanogênese para a hidrólise é o quê? A hidrólise, elas vão quebrar a molécula de água, que é 2H e 1O, elas quebram, fica desmembrado, fica H e O, entendeu? Com isso, aí não tem produção de metano. Então, com isso, a gente resolve... Isso é feito através do consórcio das bactérias? Das bactérias que estão aqui dentro. Com essas bactérias, a gente resolve um problema patogênico do nosso esgoto, entendeu? Bactéria, vírus, patógenos que vêm do nosso esgoto, por competição, fica aqui dentro. Elas morrem. As outras bactérias da bioet comem elas. Segundo, não tem produção de lodo. Precisa fazer uma reinoculação? Não precisa. Elas depois aqui, começou a funcionar. Elas vão se maturando e se multiplicando. E esse cilindro vem pré-inoculado? Já vem pré-inoculado. Então assim, ele é de fácil instalação e dele a gente resolve o problema. Não tem produção de lodo, só a gente vê aqui o efluente dele. Aqui vai água cinzas e água servida junto. Aqui é a caixa de gordura, é isso? Não, esse aqui é uma caixa gradeada. Quer abrir? Pode abrir, ué. Esse aqui é uma caixa gradeada. Entendeu? É só para poder fazer uma manutenção de sólidos, grosseiros. Por exemplo, se acontecer, como já aconteceu em alguns lugares, o pessoal dá descarga em luva, essa luva plástica, sabe? Aí você tira desse exemplo, porque ela aqui dentro ela não vai degradar. Todo esgoto doméstico. Esgoto doméstico entra aqui, entendeu? Chuveiro, máquina de lavar, pia, banho, vaso sanitário, entra tudo aqui, sem separação de nada. Quando você junta todas essas categorias, a gente tem mais de 1/4, mais de 25% da água usada na casa passando por aqui. Isso. Exatamente, todo o esgoto doméstico passa por aqui, só para fazer essa pré-filtragem física, entendeu? Aí entra dentro da bioet já particulada, aí dentro dela vai acontecer o processo de hidrólise, não é metanogênese, entendeu? Na metanogênese aí tem a produção de metano. Aqui é quebrada a molécula da água, aí não tem produção de metano, não tem produção de lodo, e assim, boa parte de toda a contaminação, desde DBO, DQO, surfactante, tudo isso fica dentro da bioet, entendeu? O que sai dela é uma quantidade pequena assim de nitrogênio e fósforo, entendeu? Tá. Daqui, o Fernando estava falando que no projeto inicial seria a bioet e dela uma vala, que talvez fosse para um circo de bananeiro, para alguma situação assim. Aí você foi complexificando esse projeto aí. Como é que... Então, eu complexifiquei porque, né, dentro da experiência que eu já venho fazendo, que já são mais de 50 projetos implementados e acompanhados, a gente viu que muito das plantas utilizadas nesses sistemas é uma excelente fonte de produção de biomassa. Eu vejo que, assim, boa parte de quem trabalha com agricultura, o gargalo é proteger a superfície do solo, na maioria dos lugares. Detalhe, as plantas aquáticas, quando elas estão no ambiente aquático, elas crescem 3 vezes mais que as terrestres, entendeu? Se você pegar um inhame e colocar na terra, ele cresce, entendeu? Velocidade 10, se coloca ele na água, velocidade 40. Mas aqui a gente não vai comer o inhame, né? Não, é só para fazer produção de biomassa. Produção de biomassa e assim, se não tivesse plantas, isso aqui seria um filtro físico-químico, entendeu?
Físico, químico e biológico também. Porque o pessoal... Cada caixa dessa aqui tem quantas camadas aqui? É o que? Areia, brita? Como é que tá Não, funcionando aqui? é pedra lascão, essa pedra número 2, 3, A brita. o pedrisco fino e de novo a gente finalizou a cobertura com essa pedra maior. São 4 camadas. Tá, e aqui é uma. Aqui é o que. Isso aqui a gente está chamando isso aqui de wetland, né? Explica o que é o Isso. wetland. Então, você tem N configurações de wetland. Horizontal. No português, o que é o wetland? É aquilo que a gente tem ali embaixo, as áreas alagadas. Um brejo. Entendeu? Um brejo, entendeu? Eu comecei a chamar de alagado funcional, porque aqui no Brasil o pessoal chama muito de sistemas de alagados construídos. Só que, né, toda hora você vai ficar saque, sistema. Então, um alagado achar que é funcional. serviço de atendimento ao consumidor. Exatamente. Então eu comecei a chamar de alagado funcional para não ter que ficar falando wetland. Mas aqui é um filtro ecológico, lembrando que ecológico não está só relacionado ao consumo de dieta. A gente está falando de ecológico de estudar os fenômenos físicos, químicos e biológicos conjugados, entendeu? Então o que vai acontecer nas wetlands? Os protagonistas da descontaminação são os micro-organismos que vão começar a formar biofilmes na superfície dessas pedras lá no interior. Só que aqui a gente tem uma configuração de wetland vertical. O que é isso? Ela fica mais da metade dela vazia. Aí é colonizada por bactérias nitrificantes, que vão fazer o quê? A remoção do nitrogênio amoniacal e do excesso de nitrogênio. Calma, você está falando muito difícil. Aqui ia sair aqui, você falou que aqui o único produto que tinha aqui era fósforo e nitrogênio. nitrogênio. Qual que é a vantagem de você fazer um sistema desse de alagado, ao invés de jogar isso aqui direto num circo de bananeira? Aqui assim, a partir desse a gente consegue continuar para ter mais ainda benefício, onde o circo de bananeira pode ficar na saída do tanque. Entendeu? Você criou mais etapas, você complexificou mais o sistema e utilizou a água mais vezes. Mas assim, se eu jogasse isso aqui direto no circo de bananeira, eu não teria, por exemplo, a produção das plantas que vem aqui. Como é que essas plantas são usadas aqui? Como é que a gente usa essas plantas que ficam aqui? Então, qual que é a funcionalidade delas? A funcionalidade delas, assim, essas a princípio aqui é para produzir biomassa, igual tá ali. Biomassa para? Cobertura de solo. E a partir... Então vai ser uma espécie de mulch, uma espécie de... Isso, exatamente. E os nutrientes que vem nela não tem toxicidade nenhuma? Não, é tudo evapotranspirado. Não fica nada. Por quê? Vamos para cá? Podemos. Porque o que acontece? Qual planta que vai nesse sistema? Poderia ser capim, entendeu? Qual tipo de gramínea você colocaria aqui? Poderia ser... como é aquele capim? Vetiver? Poderia ser vetiver, poderia ser tifton, poderia ser vários tipos de capins. E poderia cortar e dar para o bicho comer. Fenar e dar para o bicho comer. Tem muitos lugares que fazem isso. Inclusive, o falecido professor Salesi, ele falava que no futuro a pecuária iria ser integrada com o esgoto, que o pessoal ia fazer essas wetlands gigantescas com o pasto produzido ali, cortava, fenava e já deixava direto para os animais. Entendeu? Ele já até faleceu, então não é uma novidade, né? E aqui, depois que passou dali e passou pelo biofiltro que tem aqui, o que tem de biomassa nessas plantas aqui já não tem mais toxina nenhuma. Nada, não fica nada, é tudo evapotranspirado. Por quê? A gente vai pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos pegar aqui. Não dá para ver muito bem, mas você tá vendo o tamanho dos poros dessa planta aqui? Uhum. Isso aqui é uma bomba d'água. Entendeu? Ela suga tudo e evapotranspira. Eu quero só... E aí qual a utilidade que a gente daria para essas plantas aqui? Picota tudo e cobre a terra. Entendeu? Aí na decomposição dela, ela libera o nutriente que tem nela, entendeu? Mas assim, ela já evapotranspirou muita coisa. Então assim, existe um dogma, um preconceito que as pessoas falam que as plantas ali têm que ir para aterro. Isso é mentira. Tem que ir para onde? Para aterro sanitário. Isso é mentira, isso aí não existe. Você pode, sem problema nenhum, usar essas plantas integradas na agricultura como cobertura de solo ou até... Poderia usar isso aqui, por exemplo, triturado para fazer cobertura de solo de horta, por exemplo? Sim, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Não fica nada nelas. É uma forma de proteger o nutriente e as ações físicas que o solo sofre com o tempo, né? Se eu escolhesse outras plantas aqui, eu poderia usar isso aqui para forragem animal? Sim. Se você plantar capim ali, você pode cortar eles e dar para os bichos comer. Tem que ficar sempre cortando para não Então, aí perturbar também é outra coisa. A gente está falando do saneamento
num contexto rural em que a gente está considerando o saneamento uma máquina de produzir insumos para a propriedade, entendeu? Sim, vai gerar um trabalho a mais, mas é um trabalho que ele te traz uma independência de forragem. Esse é o grande ponto. A gente está falando aqui do saneamento como uma máquina de produzir insumos para ter autonomia. Se fosse numa pousada, a gente trabalharia só com plantas ornamentais, porque ninguém vai fazer isso em pousada. Entende? No caso, o contexto da pousada seria diminuir o trabalho. Isso. E aqui tem um trabalho esse de colher, mas esse trabalho esse de colher gera um outro produto. Gera um outro produto. Então a gente está falando de economia circular. Porque se não quiser fazer a poda, também não tem problema. Entendeu? A planta seca, se decompõe ali em cima, vai formar um ecossistema ali, não tem problema. Mas aqui a poda beneficia um novo processo. Aí daqui, vem para cá. Como é que é esse sistema aqui? Aqui tem areia. Aqui uma quantidade grande de areia. Depois que já filtrou ali, dali cai para cá, é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem um sifão para poder fazer um balanço de massa na água. Tem um sifão, a água ela sobe e desce. Aí faz esse balanço de massa, impregnando toda a área da caixa, beneficiando as bactérias que tem ali dentro. E quando vem para cá, esse sistema é lentificado. Isso é importante, lentificar o processo. E tem areia. Lentamente essa água vai baixar. A água não fica aqui, a amostra, depois ela fica sequinha. Aí já vai uma água bem mais fisicamente limpa para o lago de lá. É mais uma etapa de filtragem com mais um consórcio de plantas que fazem evapotranspiração. Isso. E aí cai para cá. Exatamente. E aqui, dentro dessa lógica de... Aqui tem um sifão, né? Tem um sifão também. A função do sifão é dar um embalo na água para poder gerar oxigênio e os gases que incomoda fica antes da água, entendeu? Tanto que a gente está aqui e ninguém sente cheiro de esgoto. Não tem. Está inodoro. Então assim, a água que entra aqui dá até para filmar a água que sai ali. Essa água que está aqui é uma água de chuva. Ela começou a eutrofizar, entendeu? Porque ela ficou sem movimento, não estava saindo e tudo mais. E os aguapés, sem estarem desenvolvidos, é um sinal que eles não tinham nutrientes, entendeu? Agora, a partir do momento que vai começar a entrar essa água, se eles tiverem um desenvolvimento rápido, é um sinal que está tendo muito nutriente. Entendeu? Eles são bioindicadores também. Daí. E aqui criou mais um estágio e liga mais um ciclo, né? Exatamente. Se, por exemplo, o controle do aguapé, se o aguapé tomar tudo aqui, a gente pode tirar ele e usar também. Exatamente. Então assim, já tem estudos de como fazer feno a partir do aguapé para alimentar animal, pode usar ele diretamente como biomassa para cobrir o solo, ou compostar ele, ou fazer biocarvão do aguapé. Contexto de desenho de novo, né? A Márcia e o Fernando queriam uma solução que desse para integrar com os animais. Isso. Se eu não quisesse, eu poderia, por exemplo, colocar peixe? Sim, aqui dá para pôr peixe, só que daí é importante colocar um aerador. E não dá para misturar o aguapé. Sim, aí quando tem peixe não tem aguapé, porque o aguapé vai roubar o oxigênio. Isso. Mas aí no caso eu boto uma bomba, faço uma cascata aqui, integro o paisagismo. Sim. E eu colocaria o que aqui? Poderia colocar, por exemplo, tilápia para comer? Sim. Sem não problema. Tem problema nenhum. Porque a parte contaminante do esgoto, a pior parte, ficou na bioete. Dela para frente, depois de tudo que ela passou, aqui não tem mais nada, entendeu? Só que como a gente está falando de nitrogênio e fósforo, são partículas atômicas, a olho nu, né? Até com microscópico, tem que ser um microscópio especializado para poder enxergar o tamanho disso. Então é muito pequeno, aí passa pelo gradeamento das areias, entendeu? Mas é nutriente isso aí não, entendeu? Mas o que eu estou achando interessante é assim, é que de acordo com a especificidade da pessoa, da família, você consegue trazer soluções que vão talvez gerar mais trabalho, mas vão integrar com outras partes da propriedade, ou talvez vão gerar menos trabalho e integrar só um paisagismo, que fica de acordo com a necessidade e o contexto do cliente. E assim, a gente dá múltiplas funções, de benefícios mútuos para cada coisa construída, porque com o tempo vai ornamentar mais, vai colocar mais pedra na lateral, vai ficar bonito. E daí quando eles começarem a trabalhar também com turismo ecológico, que foi uma demanda que eles me trouxeram, tem isso aqui, é um ambiente. Entendeu? Para o pessoal olhar, né, comer a pizza de fermentação natural que a Márcia faz, os refrigerantes naturais que ela faz, está olhando para cá. Aí usa o banheiro, vem para cá. Usa o banheiro, vem para cá. Tem tudo isso, entendeu? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Cuidado com o salto aqui, ó. Pula aqui. O que é importante também falar? Uma bactéria, se eu não estou enganado, ela tem uma micra de tamanho. Isso é o quê? Se eu não estou enganado, são 100 mil vezes menor que 1 milímetro. Então isso aqui também é casa de bactéria. Entendeu? Isso aqui é um aguapé pequeno. É um habitat para as bactérias. Na medida que você vai crescendo, a raiz vai ficando mais profunda também. Mais profundo. Então assim, novamente, ecológico não é só biologia, não tem só a ver com dia, né? A gente aprofunda um pouquinho mais
a aplicação ecológica, considerando os efeitos biológicos, físico-químicos. Então, assim, a gente tem uma textura física que viabiliza a biologia, que consequentemente viabiliza a química. Ô, Rafa, aqui ficou eutrofizado, né? De novo, o pessoal que está assistindo, eutrofizado na verdade é assim, tinha nutriente demais, né? Sem movimento, sem oxigênio. A vida nesse tanque aqui não conseguia metabolizar isso, então vai ficando com muito... O que é? É um subproduto do nitrogênio? Então, a gente tem... O que acontece? Praticamente tudo para poder se degradar tem uma demanda de oxigênio, entendeu? E quando a água fica parada, esse oxigênio ou ele é evaporado, ou as plantas absorvem. E quando começa a faltar oxigênio na água, aí começam a surgir as algas ruins. E o ruim disso é a morte das algas. Quando as algas morrem, aí elas geram toxinas na água, aí é onde morrem todos os peixes, que é o que acontece com os rios, nos centros urbanos. E aí no caso lá é por excesso de nutrientes dos adubos químicos, né? É, que daí não tem uma quantidade de oxigênio na água, aí acontece a eutrofização. Tá, mas aqui agora hoje você regulou ali um sifão, agora tem uma caída ali, aquela caída ali é suficiente para oxigenar esse tanque todo? Ou é o conjunto da caída com os aguapés e mais o vertedor aqui? Assim, quando a gente fala de ecologia, nunca é uma coisa que nem o pessoal costuma falar assim, as plantas que fazem a filtragem. Não. Elas agem, sem as plantas viram um filtro. Com as plantas a gente tem um brejo artificial, que vai viabilizar tudo isso. Entendeu? Então é o conjunto dos fatores. Então aqui, essa água que ficou aqui um tempo antes do sistema funcionar, ficou só na chuva, e ela ficou com um pouco de lodo e tal. A tendência agora com a água correndo e os aguapés é essa água ficar bem transparentinha, translúcida, ficar bem limpinha. Sim, com o tempo a gente vai começar a aumentar a variedade de plantas, a gente vai colocar plantas submersas que ficam debaixo da água, que elas ajudam a colocar oxigênio na água, entendeu? Esse é um dos papéis das plantas, né? Colocar uma variedade de plantas que vai fazer essa troca de oxigênio e aí consequentemente vai ter toda uma biota formada aqui e aí limpa a água também. E uma curiosidade aqui, só para chocar a galera assim, seria possível, por exemplo, nesse último estágio aqui fazer uma piscina natural? Não, ainda não. Aí teria que aumentar mais ainda a filtragem, aí dá. Teria que focar mais nos passos anteriores até chegar aqui. Filtrar, para potabilizar essa água, aí teria que fazer mais filtragem. Entendi. Do jeito que está aqui, nem eu peguei, não tem problema nenhum, entendeu? Mas para poder nadar, para consumir, aí o processo é outro. Mas, de novo, uma tilápia ou um peixe ornamental e tal, não tem problema nenhum? Nenhum. E aí seriam, ou tem as plantas ou tem os peixes, né? Ou um ou outro. Então, aí é que tá. Como a gente tem uma diversidade bem grande de plantas aquáticas, tem só que selecionar. Por exemplo, o aguapé, se a gente fizer um cultivo controlado do aguapé, beleza. Entendeu? O que não dá é ele de tomar conta. Se ele tomar tudo, a água fica sem oxigênio. Porque o aguapé, de todas as macrófitas aquáticas, assim que fala, né? É a que mais tem a capacidade de absorver nutriente da água. Entendeu? Por isso que transformar o aguapé depois em um biocarvão é um pulo do gato. Entendeu? Porque ele Aí no caso você faz um biochá do aguapé. Exatamente. Então assim, a partir disso... E a queima não acaba com os nutrientes? Não acaba. É a mesma coisa... Mineraliza. Mineraliza. É a mesma coisa vai ter nutrientes minerais, mas não vai ter nutrientes biológicos. Isso. Entendi. Entendeu? E assim, aí é só a pessoa regular o tempo de queima, né? Que o pulo do gato do biochar é isso, né? Tem material que demanda um tempo maior, tem material que demanda um tempo menor. Mas grimpa, aguapé, misturar essas coisas numa produção de biocarvão é uma ferramenta a mais. Então assim, a partir disso, a gente tem uma máquina de produzir várias soluções de insumos para algum sistema de agricultura. Maravilha. Rafa, como é que as pessoas podem te contratar e encontrar o seu serviço e tirar dúvidas sobre esses sistemas? Como é que é isso aí? Como vai estar disposto o link desse vídeo, pode entrar pelo Instagram, tem o site que é bosqueac.com.br e tem o WhatsApp. Aí você que sabe, se quiser dar seu número é com você, meu amigo. O Instagram Vamos pelo link que é mais seguro. O Instagram é Bosque AC. Bosque AC. Bosque Águas Claras. Isso. Para ficar fácil de achar. Valeu. Obrigado, viu? Beleza.